Olá, 26 de setembro de 2025, Laércio Comar da AD Monitor. E aí, acabando o mês já, hein? Próximo já vai estar em outubro, todo mundo preparado já para Black Friday, ou ao menos bem encaminhado, não é mesmo? No mês de outubro será um mês de faturar para as lojas e no começo de novembro já começam as grandes liquidações de novembro. É quando o comércio tem hoje um maior fluxo, as pessoas esperam para consumir lá mesmo, tá? Isso faz com que as indústrias de imóveis, no momento, tenham pedido, independente de como está lá na ponta com o consumidor. Por quê? Porque o lojista tem que comprar, tem que confiar, tem que tocar. Vamos lá. E notícias que nós temos sobre inadimplência, sobre indústria. Vamos lá. Algumas notícias que saíram da mídia aqui da Revista Oeste. Número de inadimplentes no Brasil passa de 71 milhões em agosto. Quase metade da população adulta tem contas atrasadas. Esse é o tipo de informação que me deixa bastante preocupado. E vamos analisar ela com um pouquinho mais de cuidado, como a gente sempre faz aqui semanalmente. Metade da população adulta não está com a conta em dia. Isso é um problema econômico ou já é cultural? Como assim? As pessoas não se preocupam em estar com o nome sujo ou algo parecido? Eu te explico por quê. Eu não consegui informações da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas suficiente para buscar o histórico, mas vou mostrar uma outra do Serasa para você. Mas olha como chama atenção. Na comparação com agosto de 2024, houve aumento de 9%. Então, o brasileiro, 9% a mais de inadimplentes em relação ao ano passado é muito alto e é preocupante. E é esquisito porque a gente vê o consumidor gastando. Então, ele está deixando a conta atrasar e fazendo mais conta. Pode ser. O tempo médio de atraso das dívidas é de 28 meses, quase 2 anos e meio, e vem aumentando. É como se o brasileiro não tivesse mais preocupado em pagar a conta. Pode ficar atrasado, vai atrasar e depois eu dou um jeito. Ainda nessa matéria, ela traz daí um dado controverso, vamos chamar assim, tá? A participação, a divisão dessas dívidas. Cerca de 30% dos inadimplentes têm dívida de até R$ 500. Não vou dizer que R$ 500 não seja bastante dinheiro, uma pessoa mais humilde, não tem muita condição, R$ 500 pesa. É um terço de um salário mínimo. Mas vamos lá. Estamos falando que de todos os inadimplentes do Brasil, praticamente metade dos adultos estão inadimplentes, R$ 500 é a dívida. Um terço da população recebe até um salário mínimo. E no mês de novembro e dezembro vem o 13º. Entra uma graninha extra. Essa graninha extra, de no mínimo R$ 1.500, um salário mínimo, daria para com quinhentão sair da base de inadimplente. Ou seja, se um terço das pessoas são inadimplentes, se ela pegar um terço do mínimo que ela pode receber para pagar a conta, nós diminuiríamos um terço dos inadimplentes do Brasil. A conta não fecha. Se é problema de dinheiro, por que isso não para de crescer? É só essa questão? Ano passado não diminuiu, no retrasado não diminuiu. É muito estranho. Ou é cultural? Eu não vou pagar a conta. Aí eu vou juntar com uma outra matéria ou uma outra informação que eu consegui buscar, olhando para o longo prazo. Se você entrar lá dentro do site do Serasa, aqui não apareceu a logomarca do Serasa, por um erro, mas é fonte do Serasa. A quantidade de empresas inadimplentes. Você vai perceber que está crescendo, mas está crescendo desde maio de 2016. Estamos falando novamente, são 10 anos crescendo. Lércio, mas aqui aumentou com uma força um pouco maior o número de empresas inadimplentes. É verdade, já vou falar disso também. Tá, mas consumidores, Lércio, aqui nós temos que também desde 2016 continua crescendo a quantidade de consumidores com inadimplência. E essa questão das empresas, ela complementa com essa matéria. O valor da dívida de empresas cresce mais de 30% em um ano, chega a quase 200 bilhões de reais de dívidas. O recorde histórico, segundo o Serasa, 8 milhões de CNPJs estão inadimplentes. É muita coisa, tá? Só de julho do ano passado até o mesmo mês de 2025, julho a julho, aumentou 1 milhão de empresas negativadas. Aí entra um critério, tá? Eu falei no vídeo passado a respeito da quantidade de empresas de CNPJs de comércio de imóveis elétrico que vem. Acabamos de atualizar a D Monitor. Se você não conhece a D, entre em contato com a gente.
Nós atualizamos isso junto à Receita Federal. Eu pedi para que o meu pessoal focasse de um mês para cá somente com o KNAI principal: comércio de imóveis, eletrodoméstico e colchões. Ou seja, se a pessoa vende brinquedo e também algo infantil, se vende confecções infantis e também imóveis infantis, ela nem entrou na conta, tá? Um material de construção e também vende móveis, nem entrou na conta. Só que na KNAI principal, móveis, eletro e colchões. Em um mês, continuamos no ritmo de 170 novos CNPJs por dia. 170 CNPJs novos no Brasil por dia de comércio. Gente, obviamente não se abre isso de loja, são novos CNPJs que se abrem. O que dá a impressão para mim? Bom, essa inadimplência de 10 anos, 1 milhão de novos CNPJs inadimplentes, para mim, são novos CNPJs abertos, muitas vezes por gente que não se planejou direito, mas muitas vezes esses CNPJs são para comprar e não pagar mesmo, porque não tem muita lógica. Só que daí contrasta com a pessoa física. Não dá para abrir novos CPFs, né? E aí? Eu também fico na minha dúvida. Até onde é a falta de dinheiro? Concordo, esse endividamento vem de bastante tempo, então de algum momento isso vai apertar, mas até onde é cultural? Devo, não nego, pago quando quiser. Isso é preocupante. Qual a tua opinião? Seguindo, e a indústria veio com um resultado ruim. Segundo essa matéria aqui, da Gazeta do Povo, com dados da CNI, o levantamento mostra que a indústria brasileira, de forma geral, no imóveis, teve o pior agosto em uma década. Queda na produção, no emprego, na utilização da capacidade instalada e expectativa mais moderada. Isso contrasta com a nossa realidade de forma geral. A gente vê vindo o crescimento, mas é óbvio, está desacelerando. Isso a gente percebe. Ó, separa aí, tá? Uma coisa é crise, a outra é desaceleração. Outra coisa é você crescer um monte ou crescer num ritmo menor. Existem tudo isso. Ano passado, o segundo semestre foi muito acelerado. Empresas de imóveis, 90 dias de carteira de pedido. Não, isso não está acontecendo agora. Não significa que as indústrias estejam paradas com férias coletivas. Pelo contrário, estão contratando gente. Mas desacelerou. Não está naquele ritmo frenético. Isso nós sabemos. O que dá um medão. Tá bom, tá ruim, mas tá bom, né? Vamos lá. Segundo esse índice, o índice de evolução da produção ela caiu para 47 pontos, ou seja, abaixo de 50 pontos separa crescimento de retração, então tá vindo para trás. Comparado, é o resultado mais baixo desde agosto de 2015. A utilização da capacidade instalada passou de 71% para 70%. Vamos conversar disso? 71% de utilização da capacidade instalada para 70%? Tá, é um pouquinho, mas deu uma queda, não é legal, né? É, mas quando se fala que nós chegamos à produção de 2015, o que houve em 2015? Crise. Em 2015, as indústrias estavam dispensando, estavam de férias coletivas, nós pagávamos o preço da história da marolinha, que uma hora chegou. 2017 para cá, a economia voltou a respirar, pagou o preço 2015, 2016, 2017 voltou a ter o crescimento de emprego novamente, tudo mais. Em 2015, o índice de desemprego dobrou em 2015. Ou seja, pessoas perderam emprego, consumo caiu. Até que elas se recolocassem e voltassem a gastar dinheiro, foi até 2017. De lá para cá, a coisa vem de pouquinho em pouquinho, as pessoas trabalhando e tentando se virar. Então não é legal. Esse índice da indústria, de forma geral, preocupante. Não consigo localizar se está concentrado em algo. Se alguém tiver essa informação, me diga, por favor, eu abordo no próximo vídeo. E sempre tem dinheiro injetado na economia. Lércio, então tá parando tudo? Não, de alguma forma vem. Olha essa nova. Existe uma proposta do governo para zerar a tarifa de ônibus ou aumentar o subsídio. Já em vários municípios, o município paga pela conta. Na verdade, os munícipes são todos nós que de alguma forma pagamos imposto que ajuda a pagar a conta de ônibus. Pode custar 57 bilhões de reais para o governo, ou seja, ele está pedindo uma forma de, lógico, são ações populistas, mas já zerou não, está dando gás. Semana passada falei sobre conta de energia elétrica, também vai ser paga pelo governo, e agora ele vai pagar a conta de ônibus. Vai garantir qualquer reeleição, vai garantir qualquer condição de muita gente falar assim, nossa, tá me dando muita coisa.
Por outro lado, vai endividar o governo? Vai, e uma hora paga a conta. Mas, por outro, são 57 bilhões que a pessoa deixa de gastar e vai ser jogado na economia. Até onde? Não sei. Vamos aproveitar até onde isso consegue. E vamos ficar de olho no poder aquisitivo. Olha aqui uma coisa preocupante. Eu diria que a inflação está sob controle, mas isso aqui me preocupou. Aluguel subindo o dobro da inflação exige mais cuidado que a inadimplência. O preço dos aluguéis, segundo o índice FIPZAP, acumulou esse ano quase 7% de crescimento. Gente, nós temos uma grande parte da população que paga aluguel. Quando você tem o aluguel subindo mais rápido do que o salário do cara, aí ele ganha um salário mínimo. O salário mínimo tem o reajuste anual, ele pode ter uma proposta de emprego, vai subindo de pouquinho. Quando o aluguel começa a subir mais do que o salário dele, e é um dos maiores gastos da família, é com a casa, aluguel e comida. Ele compõe aí quase mais de um terço, quase metade do que uma família normal gasta, está nisso. Quando esse aluguel sobe demais, se a comida também seguir nesse ritmo, perde poder aquisitivo. Ou seja, sobra menos para comprar com outras coisas. Sobra menos para comprar com móveis, com eletro, com um monte de coisa. Isso aí vamos ficar de olho. Se der essa subida, aí a coisa começa a sentir lá na frente. Outro termômetro importante: móveis e construção civil andam juntas. E aí, outra matéria preocupante. Desculpa não dar coisa positiva hoje, mas é o que tinha, tá? Está vindo uma nova tributação. Veja, o governo está gastando mais de um lado e ele coloca imposto do outro. Sim, pesa mais por um lado. A conta pública pode até ser que fique equilibrada, porque ele aumentou o imposto para alguém pagar. Mas vai ficar pesado para se pagar até quando? Tributação da LCI vai encarecer financiamento, diz ABC. Laércio, isso não tem nada a ver comigo. Eu não quero nem saber de financiar casa, não tem nada a ver com investimento em LCI, nem sei que raio que é isso. Vamos lá. LCI, letra de crédito imobiliário. O dinheiro que é utilizado, vamos explicar isso antes. O dinheiro que é utilizado para financiar a casa, você que vai comprar a casa em 20 anos, 25, 30 anos, financiamento da reforma, tudo mais, esse dinheiro não é dinheiro do governo, esse é dinheiro das pessoas. E sempre foi, há muitos anos no Brasil, financiado com uma grana que está na poupança, FGTS, aquela coisa toda. Como assim? Todo o dinheiro que está aplicado na poupança, uma boa parte dele, ele paga um rendimento baixo, e é de lá que sai o recurso para financiar a casa própria. As pessoas não vão resgatar toda a poupança. Então, ao invés de ficar parado, é essa grana que os bancos usam para poder financiar a casa própria. O problema é que a casa própria, o construir, está ligado com você que vive no móveis. 50% do que se vende de imóveis é para reforma ou construção. Então, para nós, se o ritmo de novos financiamentos, o ritmo imobiliário der uma enfraquecida, o moveleiro vai sentir a médio prazo logo depois disso. E o que está acontecendo agora? Existe um imposto sobre uma grana aplicada em letra, o LCI, imobiliário. Não é só dinheiro de poupança. Já uma parte pesa bastante. Essa letra de crédito imobiliário hoje corresponde a 64% do que tem de poupança. Então são esses recursos que financiam novos investimentos ou novos financiamentos imobiliários. E o governo está querendo morder 7,5% a mais de imposto. Então, se você vai aplicar nessa letra de câmbio imobiliária e ela vai pagar 7,5% mais de imposto, o que vai acontecer? Ou vai ter que se pagar um juro maior, aumenta o juro para quem financia a casa, ou quem aplica fala: não, se é para pagar isso aí, eu vou aplicar em outra coisa. Falta recurso. Das duas formas, se aprovada, vai atrapalhar para o ramo imobiliário e dar uma respingada no móvel a médio e longo prazo, tá? Não vamos sofrer por antecipação. Quer saber sobre a Demonitor? Entre em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, pergunta para gente. Aqui tem todos os links das matérias que eu comentei. Se você concorda ou não concorda, manda para a gente, manda novas matérias, com a matéria que vocês enviam para a gente consegue montar esse material toda semana. Agradeço de coração pela sua audiência. Encaminhe esse vídeo para alguém, encaminhe para aquelas pessoas que você acha que vão gostar desse material. Muito obrigado pelo apoio. Até semana que vem, se Deus quiser. E já será outubro.